Bom dia, irmãos. Vamos nos assentar. Vamos estar colocando nosso domingo na presença do Senhor. Estar iniciando mais um domingo, mais uma escola bíblica. Vamos estar orando e agradecendo pelo amor do Pai pelas nossas vidas. Pai amado, Pai querido, obrigada, Senhor Deus, por esse domingo. Obrigada pela chuva, obrigada pelo sol, obrigada pelo teu cuidado pelas nossas vidas, ó Pai. Esteja aqui conosco nessa manhã, Senhor Deus. Esteja nos perdoando, Pai. Que possamos, Senhor Deus, ter o nosso coração voltado a Ti, ó Pai, a todos os momentos, Senhor Deus. Que a Tua presença seja viva em nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor possa nos perdoar, que o pecado nos incomode, Senhor Deus, ao ponto de nós não querermos mais, Senhor Deus, vivermos conforme esse mundo, ó Pai. A cada dia que nós possamos negar esse mundo e amar mais a Ti, ó Pai, através das nossas atitudes dentro de casa, aqui na igreja, no nosso trabalho, ó Pai, que a Sua luz seja vista nas nossas vidas, ó Pai, que possamos ter o caráter moldado por Ti, Jesus, que nós possamos ter o caráter de Cristo aonde quer que a gente vá, ó Pai, que a Sua luz seja vista através das nossas vidas, ó Pai. Abençoe esse domingo, que esse domingo seja para a honra e glória do Teu santo nome. Abençoa os professores, os alunos, ó Pai, que possamos sair daqui, ó Pai, entendendo a Tua vontade no dia de hoje para as nossas vidas, ó Pai. E que a gente não saia do jeito que a gente entrou, que algo possa estar mudando a cada momento nas nossas vidas. Quanto mais a Tua palavra fala conosco, que nós possamos mudar cada vez mais, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Semana depois do café, antes do café, a gente falou dos maridos, né, pastor? Mas daí, a gente falou dos maridos, mas, que achar vídeo ultimamente para mulher tá difícil, pastor. É elas que fazem. Pode ser, pastor, mas tá difícil de achar vídeo. Mas eu achei. Põe na dica do dia lá para mim, Gui, faz favor. Acho que tem que apagar, está apagada lá. Agora, não sei se você já teve a alegria que as suas histórias de não é mais ir sua. numa consulta médica. Ela tá do seu lado para corrigir tua história. E o que é mais interessante é que engana a gente. Ela fala assim pros amigos: conta a história você falando é mais engraçado. E a única coisa que você fala é assim, então. Aí ela já entra e fala. Será que o então era mais engraçado? E ela corrige você. Se você errar, vai coisa de 3 anos. Ela fala, 3 não, é 2. Ela vai corrigindo você. A mulher, ela auxilia a gente em todas as coisas, em todo momento. Até quando você está desligado. Porque o homem, ele vai pro fantástico mundo do nada. Ele tá, às vezes, dirigindo aqui. A mulher fala, o que é? Fala, nada. Não, você tá pensando uma coisa. Não tô, certo? Eu tô olhando pra pista só. Não, você riu? Não. Foi, o corpo fez. Ninguém faz rando. Eu fiz. Não, tem coisa aí. Que coisa? De ir numa consulta médica com a sua esposa. Ô, gente, vá. Eu aconselho todo mundo indo. Minha esposa entrou comigo no consultório médico. Entrei com ela. Pedi pra ela, por favor, a consulta é minha. Você tá ouvindo lá, tá falando meu nome. Ela falou, não, tô aqui só pra acompanhar. A única coisa que eu falei lá foi, bom dia. E no final, muito obrigado. Entre bom dia e muito obrigado, eu descobri coisas terríveis que eu tinha e eu não sabia.
Não, tô falando a você. Tinha hora que o médico se assustava e fez assim, eu falei, eu também não sabia não, Ô, gente, ainda bem que eu tô aqui, ué. Eu tô morrendo, eu não sabia. Quando você casa é assim, irmão. Muda de endereço, mas vai ser assim. Querendo ou não, vai ser assim. E vou ler com vocês um texto clássico, que é Provérbios 14, o versículo 1. A mulher sábia edifica sua casa, mas insensata a derruba com as próprias mãos. E eu estava, semana antes de falar das mulheres, falamos dos maridos, né? O quão é importante o marido nutrir, investir emocionalmente, afetivamente, fisicamente, financeiramente na sua esposa, porque ela se desgasta assim como o carro, como a casa, então é bom investir financeiramente na esposa, porque os anos vêm para tudo, e para todos. Então, é preciso investir. Mas, falando da mulher, diz que ela precisa edificar. E edificar, quando você vai lá no dicionário, quer dizer levantar uma construção a partir do solo. E por meio de superposição e da combinação de materiais apropriados. Isso quer dizer que ela levanta uma casa, edificar é levantar uma casa do solo com um piso diferente, uma parede diferente, né? Então, é isso que a mulher faz. Com um jeitinho aqui, com um jeitinho ali, vai edificando a casa e levantando a casa. Isso que ela faz quando edifica. Refere-se à construção de algo, seja físico, espiritual, moral, ou com objetivo de fortalecer e promover crescimento. É isso que é edificar. Crescimento espiritual, construção de caráter, fortalecimento da fé, comunhão e relacionamento. Mas, se ela não faz isso, ela consegue destruir tudo isso com suas próprias mãos, né? Então, a mulher tem a capacidade de construir o seu lar, a sua família, o seu entorno, ou também destruir com suas próprias mãos. Pode pôr no outro vídeo, Gui. Aquele dia eu descobri que toda mulher tem dentro de si a tola e a sábia. Ela escolhe qual que ela aciona. E o marido escolhe qual que ele desperta. Essa chave é uma sabedoria. Essa chave que a mulher tem dentro de si é um portal. Nunca vai estar neutra. Se ela não estiver acionando para a vida entrar, a morte vai estar entrando. Porque é um princípio estabelecido por Deus que se torna um portal. Eu já falei isso aqui inúmeras vezes, porque isso é uma coisa antiga na minha vida, que eu pensava que a mulher sábia era uma e a tola era uma outra mulher, até que eu tive aquela experiência que já contei, quando nós compramos um carro, que foi um dos erros da minha vida, comprar um carro além das minhas possibilidades. Depois eu não tinha condição de manter o carro. Faziam 6 meses nós estávamos andando com esse carro, e uma quarta-feira indo para o culto, eu fui no volante, a Lulu no lado, nós íamos no culto, ela ia me deixar lá no Mevan, ia no centro levar a Belzinha na aula de inglês. Pois bem, o que aconteceu é que enquanto nós íamos, era umas 6 e pouco da tarde, aquele horário de pico, era inverno, estava chovendo, muito movimento, a visibilidade estava ruim, tudo, e eu estou dirigindo ali com aquele carro, e eu disse, amor, você vai estar vendo esse movimento, chuva, amor, toma cuidado, o trânsito está bem. De repente ela fez um silêncio, ela já não estava falando nada, mas a mulher tem o poder de fazer um silêncio que estoura os tímpanos do marido. Percebi, e eu perguntei, amor, aconteceu alguma coisa? Ela falou, nada, não quer nada, você sabe. Eu disse, não, me fala o que aconteceu. E ela disse, 2 vozes falaram dentro de mim. Eu disse, como? Eu disse, e o que elas disseram? A primeira disse assim, ela falou, andamos 6 anos com um carro velho, você nunca me deu uma instrução sobre nada. Agora comprou um carro novo, você está achando que eu vou bater? Volta pro carro velho de uma vez. Eu, com medo de perguntar o que a segunda voz falou. O que a segunda voz falou? Pá! Mas não conseguindo conter a curiosidade, eu disse, a segunda voz, o que falou? Ela disse, você está cuidando de mim, meu amor? Sobre a mulher, não é uma que edifica a casa, é a outra separada que destrói. São mulheres diferentes. Ele diz, né, que a mesma mulher tem o poder de ela. Então, muitas vezes, nós mulheres, a gente vai falar, sabia? Eu tinha avisado. Eu avisei que isso ia acontecer. Às vezes a palavra vem e você fica, não vou falar. Ai, mas eu sabia, né? Eu sabia que isso ia acontecer, já tinha avisado que isso ia acontecer. Então, a gente tem isso, de edificar ou destruir. Às vezes é no percurso daqui
da igreja, até em casa, que você fala uma palavra que você podia ter ficado quieta, mas você acaba falando e aquilo ali destrói o dia, destrói a paz, acaba, né, com a semana, às vezes, conforme a gente fala. Então, que nós, mulheres, possamos também ser doce, possamos também ter sabedoria do alto para estar falando com os nossos filhos, para estar falando com os nossos maridos, para que a gente possa estar edificando o nosso lar, para que a gente possa estar edificando os relacionamentos, para edificar a nossa casa conforme a vontade do Senhor, que quando que destrói, pensa sair pela boca, a gente engula, ore, reflita, conte até 1000 para poder falar. Essa é a mensagem de hoje. Hoje é para as mulheres, pastor. Vamos passar, então, para o Ministério de Louvor. E depois tem as bênçãos e a bênção dos aniversariantes. Bom dia, igreja. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Convido os irmãos a ficarem em pé. Vamos adorar ao Senhor com 2 canções. E na primeira canção, você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, tem a oportunidade de estar entregando. Irmãos, o Salmo 125, ele diz que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Ele diz que, como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo, desde agora e para sempre. É um salmo de fé, de confiança no Senhor, que não significa que nós não vamos passar por dificuldades, mas significa que nós vamos permanecer firmes, porque a nossa base é o Senhor. Eu convido a todos para juntos declararmos essa verdade, para adorarmos ao Senhor com todo o nosso coração e a nossa fé, porque é o Senhor que cuida de nós. Amém? Mas
Deus, que nós possamos cada dia mais confiar em Ti, Deus, não na nossa força, não no nosso braço, mas somente no Senhor. Entrega ao Senhor a tua vida, a tua família, tudo que você tem, coloca diante do altar do Senhor e entrega como sacrifício ao Senhor. O Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar. Quero, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Pois para Te adorar Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, Senhor. Estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, Senhor, que esse seja realmente o desejo do nosso coração, Pai. Que essa canção seja real nas nossas vidas. Que o nosso desejo seja cada dia estar mais diante da Tua presença, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a buscar a Ti cada vez mais, Senhor. E nos afasta de tudo aquilo que nos impede de estar contigo, Deus. Muito obrigada, Senhor, pela Tua presença. Obrigada pelo Teu cuidado conosco a cada dia. Senhor, obrigada pelos irmãos que aqui entregaram os seus dízimos e as suas ofertas. Obrigada porque o Senhor é fiel, porque é o Senhor que nos sustenta. O Senhor é o nosso provedor, Deus. Que o Senhor abençoe o Teu povo, que o Senhor abra as portas, abra oportunidades de emprego para aqueles que precisam, oportunidades de venda, Senhor. Abençoa o Teu povo, mas que possamos a cada dia reconhecer que tudo vem de Ti, tudo vem das Tuas mãos, Senhor. Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se sentar. Os irmãos têm bênção para contar. Os aniversariantes da semana foram: o seu Adão fez aniversário ontem, o Douglas fez aniversário. De casamento tivemos a Dilzeli e o Rogério, a Zoraida e o Marcelo.
Mas, alguém não faz aniversário hoje, não? Não olhei no grupo. E se alguém fez aniversário essa semana, não falei, pode levantar e vir aqui, que você é benção, irmãos. Quer pôr os avisos enquanto isso, Gui? Fazendo favor, que enquanto os irmãos... Daí a gente já ora. Ó, hoje tem cantina da SAF. Houve um problema técnico, daí não tem o cartaz de hoje, mas teve hoje a cantina da SAF, a buffet de sopa. São 3 tipos de caldo, com a bebida, R$ 14,00 livre. Então, você compra cumbuca e come à vontade, tá bom? Por R$ 14,00. Cantina da SAF. Vai estar bem frio de noite para os irmãos comerem bastante sopa. É isso aí, pastor. Se não tiver, liga o ar. Campanha solidária do MEN. O MEN está arrecadando meias e agasalho para as pessoas em situação de rua. As doações serão recebidas até o fim do inverno. Os responsáveis, Adriana, Rogério, Osias ou Tereza. Se está frio para a gente que tem roupa e mora dentro de casa, né, irmãos? Imagina para quem está na rua. E o frio nem chegou ainda. Então, às vezes, você vai renovar as meias, renovar as toucas, cachecol que não usa, traz, porque vai abençoar a vida de muitas pessoas. Esse é teu? Bom dia, igreja. Essa campanha, a federação está arrecadando brinquedos, livros e jogos novos ou usados para crianças de até 0 a 11 anos de idade. A gente vai doar para a Casa Esperança. Todo ano a gente tenta fazer essa arrecadação para doação. Então, eu peço que os irmãos ajudem, né? E quem quiser doar, pode deixar aqui na igreja ou me procurar, tá bom? Pode já falar, Bel? Tem mais algum aviso? Convocação, irmãos. Assembleia Extraordinária de Eleição Pastoral, dia 29/6, às 9h30. Então, no último domingo de junho, não é um convite, irmãos, é uma convocação aos membros para que venham estar... Ah, mas o pastor vai concorrer com alguém? Não, é o pastor, ele com ele mesmo. Porque ele está concorrendo com ele mesmo para a gente fazer um contrato de mais um período, aumentar o período dele por mais 2 anos, conforme a decisão do conselho, para a gente continuar com o pastor. Tá bom? É só para ver se a igreja concorda que a gente continue com ele. Ele não vai concorrer com ninguém, tá bom? Então, é convocação aos irmãos. Agora pode falar. Ontem também a gente teve o nosso culto da federação. Foi uma bênção. Adolescentes de longe vieram aqui para estar na nossa igreja, prestigiando a Deus, né? Sabendo mais de Cristo. E também eu quero agradecer a todos os irmãos que fizeram doação de alimento, também doaram ajuda, né? Eu quero agradecer à igreja também, ao conselho que deixou a igreja para poder servir, né? E é isso, irmãos, foi bênção. Nossos adolescentes estão cada vez mais empenhados, a nossa federação também. Eu só quero agradecer a Deus. Eu tenho uma bênção para contar. Opa! Nos últimos 3 dias, foi quinta, sexta e sábado, eu estava participando de um evento, que era uma simulação da ONU, que era eu e mais uns, 15 jovens, estavam simulando a ONU. Um comitê, cada um representava um país, levava suas ideias, discutiam e tentavam chegar à resolução de um conflito, que nesse caso era a Guerra do Vietnã. E foi muito bom, pude estudar muito sobre, daí nos 3 dias foi muito legal, a gente ficou 4 horas por dia discutindo esses 3 dias lá na PUC. Foi muito divertido e no final eu pude ser honrado pela graça de Deus e receber o prêmio de melhor delegado. Isso foi muito bom e tudo pela provisão de Deus. Ele me lembrou que, no final de tudo, só Ele nos enche. Não importa qualquer tipo de prêmio que a gente receba, só Ele que nos enche pela plenitude do coração, né? Então, amém. Bom dia, meus irmãos. Tenho 2 bênçãos para contar. A primeira é a bênção de ontem. Tivemos o MP House, né? Quando os moços e as moças se reúnem na casa de alguém. Ontem foi na casa da irmã Heloíse, né? E, pela glória de Deus, deu tudo certinho, independente da chuva. E foi maravilhoso. Momento de comunhão, momento de palavra. A pizza que não chegou. Então, mas foi bom demais, porque o principal, que é o alimento espiritual, a gente recebeu muito bem, inclusive. A segunda bênção que eu tenho para contar é em relação à minha saúde. Eu estava meio ruim de ontem para hoje, mas Deus, inclusive...
a UMP House foi na casa de farmacêuticos, né? Então Deus utilizou ali os meus irmãos de farmácia para estar me abençoando também, para me ajudar a melhorar. E hoje, graças a Deus, eu estou bem melhor. Irmãos, faz 15 dias que eu a nível Washington, a gente está trabalhando com os adolescentes e sexta-feira a gente convocou os adolescentes para estarem aqui, trabalhando para arrumar o salão e para virem na reunião de oração. E Deus tocou o coração deles, eles realmente aceitaram, vieram, um número bom de adolescentes aqui na reunião de oração. Ontem eles estiveram aqui ajudando, eles estão voltando a ser comprometidos. Então, eu peço que os irmãos, essa semana, tirem essa semana e coloquem, em especial, a vida dos adolescentes da nossa igreja em oração, na presença do Senhor. Se os irmãos puderem fazer esse compromisso de estar orando pelo fortalecimento dos irmãos, porque o mundo quer pegar assim, em segundos. Então, que os irmãos possam estar nos ajudando em oração com relação aos nossos adolescentes. Vamos nos levantar, irmãos, para orarmos. São 21 adolescentes, acertei? Não. Que a igreja tem? Lembra, eu mandei a listinha? Bom, 21 adolescentes. Talvez depois a gente possa até mandar uma listinha lá no grupo para que você possa estar escolhendo um e estar orando pela vida deles, tá bom? Vamos orar, agradecer e depois nós dividimos as nossas classes. Santo e maravilhoso Deus, te damos graças mais uma vez, porque o Senhor foi quem abriu os nossos olhos pela manhã, foi o Senhor quem encheu o nosso pulmão e nos trouxe até aqui na tua casa para que pudéssemos, nesse momento, testemunhar da tua boa mão agindo sobre nós, ó Deus. Quantas bênçãos o Senhor tem nos dado, ó Deus, mesmo indignos que somos, ó Deus, o Senhor tem agido com graça e misericórdia, e te agradecemos por causa disso, ó Deus. Faça com que o nosso coração sempre veja a provisão vinda da tua mão, ó Deus, que nós possamos confiar somente no teu braço e não no nosso, ó Pai. Continua a nos abençoar, abençoe as aulas que teremos agora, ó Deus, seja aqui no templo, com os adultos, ó Pai, pessoal da UMP, os adolescentes, as crianças, todas as classes funcionando hoje, ó Deus. Glória a Deus por isso também, ó Pai, que cada faixa etária possa louvar o Senhor do jeitinho que consegue, ó Pai. Nós oramos agradecidos no nome santo e precioso de Jesus, a qual dizemos amém, ó Pai. Você pode se assentar. Hoje, então, nós teremos todas as classes funcionando, né? Aqueles que puderem, talvez, sentar, que vão ficar aqui, né? Sentar um pouquinho mais para frente, porque hoje tem bastante imagem, né, presbítero? E as imagens dá para ver melhor aqui na frente. Então, se você quiser vir aqui na frente, então, os adultos aqui, adolescentes na sala ali em cima, jovens no salão, é isso? Jovens no salão? Jovens no salão, não? Jovens ao lado da UPA, ok. E as crianças não onde estão acostumadas. Deus abençoe, viu? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis e Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações,
Bom dia, irmãos. Graça e paz. Deus nos abençoe nessa manhã, né? Uma manhã bonita, onde nós vamos ter a oportunidade de novamente estudarmos um pouquinho a palavra de Deus. Tem uns slides, irmãos, que eu vou passar ali, e que são pequenos, tem principalmente um mapinha, que a gente vai identificar os lugares por onde Jesus passou lá na Palestina. Então, se você puder vir um pouquinho mais à frente, não sei se você vai conseguir enxergar daí. Eu vou procurar ver se consigo mostrar, mas talvez não fique muito nítido, porque esses mapas que a gente consegue, geralmente, são pequenos e não são muito bons assim de visualizar. Mas fique à vontade, tá? Caso você queira vir aqui um pouquinho para frente, acho que vai ser melhor. E eu vou pedir também que os irmãos estejam com as suas Bíblias, aqueles que trouxeram, ou mesmo o celular, porque a gente vai ler alguns textos. Eu vou pedir para alguns irmãos fazerem também a leitura desses textos. Não são muitos, mas nós vamos fazer a leitura de alguns deles. Nós encerramos a semana passada aquele estudo da parte intermediária entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, dado pelo pastor Danilo. E ali ele deu uma iniciada nos evangelhos, falou do Novo Testamento um pouquinho, e hoje nós vamos ser mais específicos, iniciando o estudo do Evangelho de Mateus, o primeiro dos livros do Novo Testamento. Então, é um livro grande, ele tem 48 capítulos, e não dá, então, no estudo panorâmico, de nós aprofundarmos no livro. Mas a intenção é dar uma passada no Evangelho de Mateus, para você ter uma ideia dos principais fatos ali, daquelas coisas que são relevantes, e você se interessar por essa leitura em casa. Mas aqui a gente vai dar uma abordada de uma maneira geral, mesmo se tratando aí dos 28 capítulos que ele tem, né? Não dá para passar todos, explicar todos, mas a gente vai ter uma ideia do que Mateus quer trazer para a gente nesta manhã em relação aos outros evangelhos. Há sempre uma diferença, então nós vamos destacar o enfoque de Mateus no seu evangelho. Então nós vamos começar orando, pedindo a Deus que guarde a gente nessa manhã e nos ajude a entendermos aquilo que Ele quer falar conosco. Baixe a sua cabeça, por favor, vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui na Tua presença, mais uma vez, gratos ao Senhor por ter nos trazido aqui para perto do Senhor. Nós queremos verdadeiramente estar ao seu lado, como cantamos agora há pouco. Ao seu lado, Senhor, isso nos importa. Então, que o Senhor possa nos abençoar nesta manhã, nos trazendo esse ensino, me ajudando também, Pai, a ser claro aos meus irmãos, para que eles possam entender a mensagem do Senhor. Não seja eu falando, mas seja o Teu Santo Espírito falando com cada um de nós, nos ensinando, nos ajudando a entendermos as coisas do Senhor. Nos abençoa nessa manhã, é a oração que faço em nome de Jesus. Amém. Então, um panorama bíblico, Evangelho de Mateus. Os objetivos, irmãos, desse estudo nessa manhã, desse livro. Então, o primeiro deles é entendermos o propósito do Evangelho de Mateus. Identificarmos também as principais diferenças de Mateus para os outros evangelhos. Reconhecemos no Evangelho de Mateus o cumprimento de profecias sobre o Senhor Jesus. Aperfeiçoarmos a nossa fé e esperança em nosso Senhor. Então, esses são os objetivos. Espero que eles sejam alcançados no final desse estudo. Então, existe aqui, irmãos, um propósito também para estudarmos esse livro. Então, o propósito do livro, escrito por Mateus. Então, o Espírito Santo escolheu o judeu Levi, chamado de Mateus depois, para escrever esse evangelho aos judeus, a respeito de um judeu, no caso, o Senhor Jesus, tendo como propósito demonstrar que esse judeu é o Messias, tão anunciado pelos profetas do Velho Testamento. Então, Mateus escreve especificamente para os judeus, os novos convertidos, judeus novos convertidos, e ele é muito claro, nós vamos ver no decorrer do estudo, a ênfase que ele dá a esse povo, ao povo judeu, nesse estudo. Mateus significa presente de Deus ou dom de Deus. É o significado desse nome, Mateus. E Mateus era publicano.
Então, todos nós sabemos que o publicano não tinha uma boa fama lá em Israel. O publicano ele trabalhava para o Império Romano, fazendo arrecadação de impostos. E, normalmente, ele arrecadava mais do que devia para se locupletar. Então, eles eram mal vistos, eram até motivos de publicano, né, ser um palavrão praticamente, porque eles eram corruptos. E Jesus vai e escolhe esse publicano para fazer parte do seu ministério, como um dos discípulos. Mateus estava ali, foi chamado por Deus, chamado por Jesus para compor o seu ministério ali. Mateus sai, então, caminhando com Jesus, ele deixa tudo para servir ao Senhor. Isso já dá um ensino para a gente, que o Senhor não escolhe do jeito que a gente pensa que as pessoas devem ser escolhidas. Ele escolhe no ato de sua soberania, independente daquilo que a gente vê. Porque ele conhece o coração, ele tem propósito para cada pessoa, e a gente tende, às vezes, a discriminar algumas pessoas. Você olha assim, fala, isso aí não vai dar certo. Esse aí não se converte, esse aí não vai caminhar com Deus nunca, do jeito que ele é, tendo em vista aquilo que ele faz. Então, de início, a gente já percebe que Deus é soberano. Ele age de acordo com a sua vontade. Esse homem, mal visto, um homem discriminado ali pelo seu povo, foi escolhido para ser um de seus discípulos. Com muito cuidado, irmãos, esse evangelista, Mateus, ele faz várias referências ao Velho Testamento. Faz cerca de 130 referências, fundamentando a sua declaração de que Jesus é o Cristo, o esperado por Israel. Então, o trabalho de Mateus, o enfoque dele é esse. Mesmo tendo sido escrito para judeus, o Evangelho de Mateus ele não exclui os gentios. Os gentios também seriam alcançados, como nós fomos alcançados depois. Jesus veio especificamente para os judeus, mas ele não descartou os gentios e foi também ao alcance deles, como nos alcançou nos dias de hoje. Isso nos lembra aqui a mulher cananeia. Jesus diz para ela que não foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, segundo Mateus 15, 24. E ali ele estava testando a sua fé. O presbítero Elcimar pregou semana passada sobre essa mulher cananeia, e Jesus deixa ela falar e questionar ao ponto dela se humilhar, como se fosse um cachorrinho comendo o resto de comidas que cai da mão do seu Senhor. Então isso mostra claramente ali a intenção de Jesus, o objetivo de Jesus de alcançar, além dos judeus, também os gentios. Tanto que ele diz, logo depois, digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Lá em Mateus 8, 11. Aí o Senhor Jesus disse também, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Lá em 24, 14. Então o fato de Mateus focar o evangelho aos judeus, novos convertidos, não significa que os demais, os gentios, estavam fora do propósito do Senhor Jesus. E o significado da palavra evangelho são as boas novas ou boa mensagem, termo utilizados pelos mensageiros que traziam notícias de vitória numa batalha. Então, eles diziam, evangelho, boas novas, né? Era a notícia que os mensageiros traziam quando o exército vencia a guerra. As boas novas hoje, ou a boa mensagem para nós, é que Jesus nos livrou do pecado. Jesus venceu a guerra por nós. Essa guerra que a gente luta todos os dias já está vencida. Ele diz que nós somos mais que vencedores, nele próprio, em Cristo Jesus. Então, essa guerra que os mensageiros anunciavam, né, ter sido vencida, também foi vencida em Cristo Jesus a nosso favor. Amém? Se alguém quiser perguntar, irmão, ou acrescentar alguma coisa, fica à vontade. Eu não sei se tem microfone. Ah, tem um microfone. Aí é só o irmão levantar a mão, a gente pede para que seja entregue aí, tá bom? Aí depois. Mateus é um dos evangelhos sinóticos. Termo grego sinópticos. Sim significa juntos e ótico significa ver, uma visão comum. Então, é um dos evangelhos sinóticos. Quais são os evangelhos sinóticos? Mateus, Marcos e Lucas, os três, né? João está fora desse quesito, porque ele
traça um outro perfil, ele vai numa outra direção. Já os três falam de coisas em comum. Têm o mesmo foco, falam da mesma coisa, com enfoques diferentes, mas com a mesma visão. Então, os três são Mateus, Marcos e Lucas, os três evangelhos sinóticos, vistos da mesma forma, uma visão comum, mas escritos com suas especificidades. Então, você vai ver vários textos constando do evangelho de Mateus, de Lucas, também de Marcos e vice-versa. Então, ninguém tem dúvida sobre isso, né? Todo mundo já ouviu falar desse termo sinótico, né? Não tem dificuldade. Mateus e Lucas, algumas coisas sobre essas comparações. Eles abordam principalmente o nascimento e a infância do Senhor Jesus. Então, Mateus e Lucas dão mais ênfase a essas fases, ao nascimento e à infância de Jesus. Mateus e Marcos falam do ministério de Jesus na Galiléia e as suas visitas que ele fazia constantemente a Jerusalém. Eles escrevem mais sobre isso. Lucas se detém no ministério de Jesus na região da Pérea e João, mais especificamente, na região da Judéia. Esse mapinha que está ali, para eu mostrar para vocês depois, a gente pretende localizar essa cidade, se familiarizar com esses nomes dos lugares por onde Jesus passou. João omite a maior parte do ministério de Jesus na Galiléia. Então, a última semana de Jesus ocupa 1/3 do Evangelho de Mateus, 1/3 do Evangelho de Marcos, 1/4 do Evangelho de Lucas e quase metade do Evangelho de João. Então, já percebe que João dá uma ênfase maior nas últimas semanas, os últimos dias de Jesus. Então, se você quiser ver esse período, você vai lá buscar em João, que ele relata detalhadamente isso. São coisas importantes a saber, não dá para ensinar que é o Evangelho de Mateus, mas vocês já vão vendo as diferenças que existem entre um evangelho e o outro, e qual a característica de cada um, especificamente hoje o de Mateus. Mateus tem 28 capítulos, Lucas tem 24, João tem 21 e Marcos tem 16 capítulos. Então, Marcos é o menor. Lucas, no entanto, irmãos, é o mais longo. Marcos é o mais breve, é o menorzinho. Mateus tem 28 capítulos, Lucas tem 24, mas Lucas é maior do que o Evangelho de Mateus. Apesar de haver diferença de 4 capítulos, Lucas é mais extenso. Os irmãos sabiam disso? Eu não tinha tido essa preocupação ainda de saber. A gente sabia que o Evangelho de Mateus tem 28 capítulos, automaticamente a gente imagina que seja maior, mas Lucas é maior na sua extensão. A palavra-chave, Messias, no hebraico, Cristo, no grego, que significa ungido. Messias, ou Cristo, expressam o ofício que ele veio exercer. Jesus era o seu nome pessoal. Por isso que os judeus se referiam muito ao Cristo, ao ungido, ao Messias, que era relativo à promessa que havia sido feita no Velho Testamento para aquele que viria redimir a Israel. Então, quando esse nome é dito, como pelo cego Bartimeu, que usa uma outra expressão, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É outro termo também usado no Velho Testamento. Então, quando você fala filho de Davi, você está falando de quem é aquela pessoa, qual é a ascendência dela, que ele veio como descendente de Abraão. Então, o judeu tinha muito isso. Quando se falava, então, nessas duas palavras, Messias ou Cristo, o judeu logo já se ligava, sabendo que aquele nome estava ligado ao Velho Testamento, às promessas que os profetas haviam feito, as profecias que eles haviam escrito. Versículo-chave. Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Acho que todos se lembram dessa passagem, né? Quando Jesus pergunta, quem dizem que eu sou, né? Aí diz uma coisa, outro diz outra, e Pedro se levanta e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui Pedro dá essa declaração de que conhece Jesus, sabe quem ele era. Não era simplesmente o Jesus Cristo, mas ele era o Messias, era o ungido, ele era o Cristo prometido pelos profetas. Então, isso faz toda a diferença, você identificar realmente a ascendência de Jesus, saber quem ele realmente era. Para o judeu, isso é muito importante, e isso é muito importante para a gente hoje. A gente saber quem é o Cristo, quem é o ungido de Deus, quem é o Messias, o prometido. Saber de onde ele veio, qual a raiz dele, qual a ascendência dele, é importante para a gente como cristãos,
tomarmos esse conhecimento. Deixa eu ver aqui ainda. Tá, autor e data. Segundo estudiosos da Bíblia, este foi o terceiro evangelho a ser escrito, aproximadamente no ano 60, 70 depois de Cristo, e o nome de seu autor, desde os primitivos pais da igreja, foi considerado o apóstolo Mateus, que teve também o seu nome na lista de discípulos dos demais evangelistas. O primeiro evangelho foi o de Marcos, o segundo foi o de Lucas, o quarto foi o de João. Então não houve nenhum questionamento de quem escreveu esse evangelho, porque ele consta nos demais como escrito por Mateus. Consta lá que Mateus era um dos 12 discípulos escolhidos por Jesus. Então não há discussão, como às vezes há em alguns livros, sobre quem escreveu. Então o autor é realmente Mateus. E outra característica que a gente viu ali, diferente também, importante, é a data em que foram escritos cada um desses evangelhos. A ordem que eles estão na Bíblia não significa que foi a ordem em que eles foram escritos. Existem, às vezes, propósitos de se colocar um livro mais novo na frente de um livro mais antigo, ou vice-versa. Então, o primeiro livro a ser escrito foi o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos. Já apanhei aqui. Está aqui. Então, o primeiro foi o de Marcos, depois o que foi escrito foi o de Lucas, depois foi o de Mateus e o último de João. Tá? Essa foi a ordem da escritura de todos os três evangelhos. Autoridade. Tá. Uma outra coisa só para comentar aqui, esse livro de Mateus, embora não tenha sido o primeiro a ser escrito, ele foi colocado ali porque ele faz uma ponte entre o Velho Testamento, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Você vê que logo no início do Evangelho de Mateus, ele já fala da origem de Jesus, já remete lá a Abraão e a Davi. Então ele faz essa ponte. Quem acaba de ler o Velho Testamento, o judeu que pega o Novo, ele já olha ali e já fala, puxa, está falando de Abraão, está falando aqui de Davi. Então esse foi o enfoque de Mateus, esse foi também o enfoque da igreja primitiva, de colocar no cânon primeiro o livro de Mateus. Está claro, irmãos, isso aí? Eu estou indo bem? Os irmãos estão conseguindo entender? Está confuso, não? Então tá bom. Está certo, então. Aí depois, ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e esse será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então é um registro de Mateus, remetendo ao Velho Testamento, trazendo profecias do Velho Testamento para o seu Evangelho, a fim de convencer os judeus de que o Jesus, o Cristo, o Emanuel, era o prometido. E havia escritos sobre ele no Velho Testamento, havia escritos sobre ele no Antigo Testamento. E aí ele ainda escreve, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Então, Mateus, o tempo todo, ele vai fazendo esse link entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento para convencer os judeus de que Jesus era o Messias, o esperado. Então, Mateus era também, irmãos, publicano, como eu falei antes. Diz a tradição que ele escreveu o Evangelho em hebraico e, anos mais tarde, ele escreveu também esse mesmo Evangelho em grego, para que esse Evangelho fosse enviado aos judeus que moravam na Grécia, os helenistas, né, que se adaptaram à cultura grega, que já não moravam em Israel. Eles foram para o cativeiro babilônico e, de lá, muitos, ao invés de voltar para Israel, foram para outros países. Então, Mateus, com essa preocupação, dizem os estudiosos, escreve também em grego e envia esse evangelho para aqueles judeus que estavam morando em outros países, que eram adeptos da cultura helenista, né? A cultura grega na época. Então, Mateus também foi companheiro pessoal do Senhor Jesus, ou seja, é um discípulo que andou com ele. Como vocês viram antes, eu falei, ele foi chamado. Lá na coletoria de impostos, ele foi chamado por Jesus, ele deixou tudo e começou, então, a caminhar com o Mestre. E ele foi testemunha ocular de muitos fatos, de muitos eventos durante essa caminhada com Jesus, nesses 2 anos.
As credenciais de Jesus são citadas no início, antes da genealogia. Então, se você olhar aí na sua Bíblia, Mateus capítulo 1, você pode abrir, versículo 1, Mateus já faz logo uma referência à ascendência de Jesus Cristo. Logo no comecinho, ele escreve, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Capítulo 1, versículo 1. Aqui ele está dizendo duas coisas. Olha, nós temos uma descendência espiritual com esse homem, que ele é filho de Abraão. Abraão é seu ascendente. Olha com quem vocês estão falando, olha quem é essa pessoa de quem eu estou falando. Ao mesmo tempo ele está dizendo, olha, ele é filho de Davi. Ele faz parte da herança de Davi. Ele veio do rei Davi. Ele tem uma ascendência real. Então o judeu olha isso e já começa a perceber que Mateus estava falando realmente do escolhido, do ungido de Deus, do esperado de Israel, daquele anunciado nas profecias. Então ele faz esse link justamente para chamar a atenção dessas pessoas. Então esse evangelho, irmãos, ele foi escrito também, Mateus sabia disso, para judeus que davam muita importância a essa questão de genealogia. Sempre deram importância para isso. Então, Mateus se preocupa em falar da ascendência de Jesus e traçar logo a sua genealogia ali. Outra característica do Evangelho de Mateus é que só em Mateus, você vai ver Jerusalém sendo chamada de Cidade Santa, ou de Cidade do Grande Rei. Nenhum outro evangelista faz essa citação com relação a Jerusalém, a não ser Mateus. Cidade Santa está lá no capítulo 4, versículo 5. Depois ele faz essa citação de novo como Cidade do Grande Rei, capítulo 5, 35. Obviamente buscando, lá nos primórdios, né, a ascendência de Jesus Cristo, o comprometimento daquele povo com Deus, com o Rei, e agora com a chegada do prometido. Então, a gente vai vendo assim no Evangelho de Mateus essa constante preocupação de trazer para o povo judeu a verdade sobre aquele que havia chegado. Outra coisa também, que a repetição das palavras reino e reino dos céus revelam outro tema importante do registro de Mateus para manter essa ênfase na questão da realeza, tão importante para os judeus. Então, Mateus tem 9 referências a Jesus como filho de Davi. Como eu falei para vocês antes, o cego Bartimeu chegou à frente de Jesus e falou, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Lembram dessa passagem? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, Mateus acentua muito também esse título, filho de Davi. Só que esse título é encontrado apenas 3 vezes em Marcos e em Lucas. Em Mateus, 9 vezes. Esse fato demonstra, mais uma vez, a preocupação de Mateus frisar quem era Jesus e a ligação dele com o povo judeu. Enquanto os demais evangelistas usam o termo reino de Deus, Mateus costuma usar o termo reino dos céus. Vocês vão ver também isso, especificamente em Mateus. Esse termo é encontrado 32 vezes em Mateus, ele falando em reino dos céus, ao invés de reino de Deus. Dizem os estudiosos, a gente não tem certeza, que era uma forma dele não usar a palavra de Deus ali, se referindo a Jesus, para não chocar o povo judeu, que tinha um conceito de Deus muito diferente do que de um homem que chegou se dizendo, né, o Messias. E aí ele evita o termo e usa o termo filho de reino dos céus, né? Mas isso é só uma especulação, a gente não tem certeza do motivo pelo qual ele fez essa mudança e preferiu escrever dessa forma no seu evangelho, usar o termo reino dos céus. Somente a palavra reino, ela isolada, é usada cerca de 60 vezes para intensificar a importância do conceito de realeza. Então, ele fala nisso o tempo todo. Também o evangelho de Mateus é conhecido como o evangelho do reino, por causa disso. Essa constante forma de Mateus fazer referência a Jesus Cristo, ao reino de Deus, ao reinado a que ele pertencia. Vamos ver aqui. Entre os 4 evangelhos, o escrito por Mateus é o único que apresenta a expressão igreja em seu contexto. É o único. E a gente vai ver essas expressões sendo usadas pelo Senhor Jesus. Mateus 16, 18
Quem pode ler? Consegue ler daí? Mateus 16, 18. Então, você está vendo a palavra igreja sendo escrita no Evangelho, né? É também uma distinção, é uma característica de Mateus, é um fato, né, de no Evangelho de Mateus constar a palavra igreja. Mateus 18, 17. Quem pode ler? Outra palavra de Jesus usando a igreja. Vou botar aqui. Jesus já está fazendo aqui referência à igreja, que seria instituída um pouco depois. Então, Mateus narra isso, essa citação de Jesus, se remetendo já à igreja, que seria constituída depois. Há uma distinção, irmãos, entre a questão da genealogia que eu comentei antes. Há uma diferença entre a genealogia de Mateus e a de Lucas, no seu evangelho. Mateus, ele inicia sua genealogia com Abraão, preocupado com a ligação judaica com Cristo. Ao passo que Lucas começa a sua genealogia, no livro dele, no evangelho dele, ao contrário. Ele começa por Jesus e vai até Adão. Certamente, Mateus foi até Abraão, porque Abraão, judeu, né, era o patriarca, e isso chamaria mais a atenção do povo, enquanto Lucas foi até Adão, lá na origem. Mateus retrata também os fariseus e saduceus com mais frequência que os demais evangelhos. Eram praticamente inimigos de Jesus, né? Eles é que o levaram para a cruz, na verdade. Eles são retratados de maneira negativa e mostrados para servir de advertência, pois, embora fossem doutrinariamente opostos uns aos outros, eles se uniram no ódio contra Cristo. A doutrina deles é como fermento que deve ser evitado. Jesus fala isso sobre esse grupo. Os fariseus, que compunham parte desses grupos, formavam um grupo de leigos, não eram sacerdotes, criam na ressurreição, na vida após a morte e existência de anjo. Eram rigorosos na observação das leis. Aí tinha também os saduceus, que era outro grupo, formado por judeus de alta classe, eles eram ricos, eram sacerdotes, predominavam no sinédrio, que é o tribunal judaico, mais flexíveis na aplicação da lei, não criam na ressurreição de mortos, e nem na existência de anjos, e acreditavam apenas na Torá. Eram os grupos mais fortes de oposição a Jesus. Mas tinha também os escribas. O termo escriba refere-se aos chamados doutores e mestres, ou seja, homens especializados no estudo e na explicação da lei ou Torá. Então, o que está sendo dito aqui é que esses grupos eles se opunham, mas no que se refere a Jesus, eles se uniram. Uniram em ódio para perseguir Jesus. E, na verdade, foram eles que se juntaram no Sinédrio, convenceram Pilatos a crucificar Jesus. Na verdade, eles foram os mentores, os cabeças de tudo isso. Porque Jesus veio e praticamente os confrontou, porque o que eles faziam era errado, colocavam fardos pesados nas costas dos judeus, dos fiéis. Jesus veio condenando as práticas que eles realizavam, a hipocrisia deles, e também eles ficaram preocupados com o poder que Jesus poderia ter e ameaçar a autoridade que eles tinham diante do povo. Tudo isso, então, foi suficiente para esse levante, essa união, para que Jesus chegasse à crucificação, para que ele fosse realmente morto. Era um plano de Deus, a gente sabe disso, dentro da sua sabedoria, dentro da sua autonomia de resolver as coisas, mas esses homens tiveram esse objetivo. Essa questão de grupos inimigos se juntarem em torno de um objetivo comum, de destruir alguém, não é uma prática muito desconhecida nos dias de hoje. Dá para vocês fazerem um link, como isso continua acontecendo? Grupos totalmente opostos, não se falam, não se dão, são diferentes, mas se juntam em torno de um objetivo comum, que é destruir alguém, acabar com alguém. Essa realidade, infelizmente, está aí diante de nossos olhos, nos dias de hoje ainda. Mateus também, desde a fuga do Egito,
até a cena da cruz, ele pinta um retrato mais vivo dessa rejeição a Cristo do que qualquer outro evangelista. Então, ele frisa muito bem como foi essa oposição, o que fizeram, o que falaram, como combinaram, né, a morte de Jesus. Mateus, então, é enfático nessa questão, como nenhum outro evangelista é. Mas também Mateus registra um rei vitorioso que um dia virá nas nuvens do céu com poder e grande glória. Lá em Mateus 24, 30, que é a volta do Senhor Jesus, né? O grande propósito de Mateus, irmãos, era comprovar que Cristo era o esperado Messias, registrando várias afirmações do próprio Senhor Jesus sobre assuntos relevantes no Antigo Testamento. Então, aquelas questões mais faladas, mais relevantes no Antigo Testamento, faladas pelos profetas, faladas por todos os homens do Velho Testamento, Jesus, no Novo Testamento, começa a falar sobre essas questões. Então, Mateus escreve isso. A respeito do templo, que era algo assim de muita importância para o judeu, Jesus disse: aqui está quem é maior que o templo. A respeito do sábado, o que Jesus disse ali? Quem pode ler? O Filho do Homem é o Senhor do sábado. Pode continuar lendo, Lucas. Sobre a superioridade dos profetas. Eis aqui está quem é maior do que Jonas. Sobre a superioridade aos profetas, né? Jesus se dizendo: olha, eu sou superior a todos eles, porque eles viam os profetas como os homens de Deus e sobre eles não havia ninguém acima deles, né? Apenas Deus. E Jesus chega e fala: eis aqui quem é maior do que Jonas. Era um profeta conhecido, respeitado pelo povo judeu. E Jesus diz isso. Sobre a sua autoridade de rei, dizendo, o que ele disse, Lucas? Eis aqui está quem é maior do que Salomão. Alguém dizendo isso. Olha o confronto, né? Para o judeu ouvir isso. Mateus vai provocando, então, essa situação sobre esses relatos sobre Jesus Cristo. Mateus inclui também, no seu evangelho, alguns relatos exclusivos que não são registrados nos outros evangelhos. Então, ele faz um registro de coisas que outros evangelistas não fizeram, não registraram. Então, eu coloquei aqui, ficou um pouquinho escuro, mas eu queria compartilhar com os irmãos. Eu queria ler com os irmãos esses versículos, porque eles estão só aqui, em Mateus. Não são muito longos, tem alguns que são um pouquinho maiores, mas a maioria é curto, para que você também guardasse. Olha, esse relato eu só vou encontrar no Evangelho de Mateus, não vou encontrar em outro lugar. Você guardasse isso. Então, ali tem um relato e tem a referência. Eu vou falar o relato e vou pedir para um irmão fazer a leitura para a gente, já que está todo mundo com a Bíblia aberta. E todas as referências ali são de Mateus, então não tem muita dificuldade de ficar folheando a Bíblia. Quem pode ler ali sobre o sonho de José? José aqui, no caso, o pai de Jesus, que teve aquele sonho que a esposa dele estava grávida do Espírito Santo, né, para ele ficar tranquilo ali. Eu queria que você lesse para mim. O sonho de José está no capítulo 1, versículo 20 a 24. Amém. Então, esse relato ele está aí no Evangelho de Mateus e conta essa passagem, né, de como José entendeu o que estava acontecendo ali, tendo em vista a gravidez de Maria. Aí depois, outro relato que ele faz também, de forma exclusiva no seu Evangelho, é a visita dos magos, constante lá do capítulo 2, versículo 1 até o versículo 12. Quem for ler, por mim, levanta a mão, porque aí o irmão entrega o microfone. Quem pode fazer essa leitura? Então, vai ser capítulo 2, versículo 1 a 12, a visita dos magos. Está ligado? Enquanto ele vê. Alô. Aí, agora.
Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isto, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhe perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta. E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e quando o tiverem encontrado, avisem-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E, tendo sido avisados por Deus em sonhos para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. A gente vê aqui esse relato importante de pessoas, de magos que vieram do Oriente. Diz os estudos que eles eram astrônomos ou astrólogos e foram enviados por Deus. Deus deu a eles conhecimento de que seu filho havia nascido. O próprio judeu que tinha o Velho Testamento, as evidências do nascimento de Jesus, o local onde ele nasceria, o desprezaram. Mas Deus, na sua grandeza, ele mostra que não tem como a gente dizer: a gente não sabia que isso tinha acontecido. Pega pessoas que nada têm a ver com a descendência judaica, que não eram judeus, mostra a essas pessoas o local onde seu filho iria nascer, leva essas pessoas até lá e elas reconhecem a Jesus como o esperado das nações. Isso é maravilhoso, né? A gente vê que o próprio povo incrédulo despreza por seus próprios interesses aquele que havia de vir para a salvação do seu povo, tão esperado Jesus Cristo, tão esperado Messias. E a gente vê esses 4 homens, esses 3 homens, segundo tradição, a Bíblia não diz que são 3, mas os magos, né, ali se prostrando diante de um bebê, de uma criança, reconhecendo nesse bebê o Salvador Jesus Cristo. Isso eu acho assim maravilhoso. Infelizmente, a gente, quando lembra dessas coisas bíblicas, o mundo, quando lembra, acaba distorcendo essa realidade, o porquê das coisas, quem eram aqueles homens que foram ali adorar o Senhor Jesus. Alguém conhece aqui uma festa chamada Folia de Reis? Não sei se tem no Paraná. A irmã Teca conhece, porque ela conhece Minas Gerais, né? Conhece, irmã Chile? Folia de Reis? Tem. Explicando, é uma tradição, no dia 1º de janeiro de cada ano, até o dia 6, saem esses grupos, chamados Folias de Reis. Então, ele é composto por pessoas vestidas de marungos, é o nome que se dá. É uma veste toda, assim, bem arregalada mesmo, as cores bem visíveis, usa-se máscara, geralmente esse tecido é uma chita, né? E eles saem com essa vestimenta, com símbolos, com bandeiras, e ali acompanha o violão, e acompanha também um bumbo, e outros instrumentos, e eles saem visitando as casas. Chegam nas casas, eles pedem para fazer uma oração, ou cantar também. Aí eles entram na casa, ou fazem uma oração só, ou às vezes também cantam, e deixam aquela bandeira com as pessoas, levar nos cômodos das casas, para que a casa seja abençoada. Na verdade, isso foi retirado daqui. Foi retirado daqui.
mas é uma distorção muito grande, porque Jesus não é a ênfase dessa festa, não é a ênfase dessa comemoração. Nem mesmo os reis magos. Tem um parente que participa dessas folias há muitos anos, e algum tempo atrás eu estava conversando com ele, questionando isso. Ele falando que era para Jesus Cristo, eu falei, não é. O nome de Jesus não é pregado ali, nessa festa. Jesus não é o centro dos cânticos que são cantados ali, que você mal entende o que está sendo cantado. Então, a gente vê que há uma distorção por parte do mundo, com relação às verdades de Deus, as verdades reveladas no Evangelho aqui de Mateus, como o caso dos reis magos. Esse termo reis magos a gente usa lá. Na verdade, não são reis, são magos, É a colocação correta. Então, isso acontece muito em Minas Gerais. E eles saem no dia 1º, aí no dia 6 eles terminam essa festa, essa peregrinação na casa de alguém, onde eles almoçam, cantam, tal, e ali termina a tal folia de reis. E eu, por ironia do destino, participei de uma. Quando eu tinha 7 anos, mais ou menos, foi uma coisa terrível, irmão, terrível. Foi muito difícil, porque meu pai havia feito uma promessa de ser curado de uma doença que ele tinha, e na promessa dele, o filho, o Edson, iria sair na folia de reis, para pagar a promessa pela cura dele. Irmãos, é uma péssima lembrança que eu tenho da minha infância, porque o que aconteceu ali? Meu pai me avisou que eu iria sair, eu já via como é que esses grupos eram, como eles se portavam, tinha que plantar bananeira, tinha que dançar, às vezes sozinho. Eu falei, pai, não, você tem que ir, eu fiz a promessa, e a minha mãe comprou a roupa de chita, bichinho? Fez a roupa, o capacete, aquelas fitas todas, e me botaram na folia de reis. Que tristeza, por isso que eu estou contando, porque foi um trauma de infância. 7 anos eu tinha, Não tem foto, graças a Deus. Tem que apagar da lembrança, uma coisa como essa. Eu não tinha noção de nada. O problema de eu não querer ir é que eu tinha medo daquilo. Tinha medo de marungo. Eles faziam umas apresentações muito estranhas. Eles viravam pirueta. Eu falei, eu não sei virar pirueta. Aí, uma hora que a gente estava em uma casa, pediram para eu, acho que era cortar jaca, que eles falavam, bichinho? Aí você tinha que virar pirueta, fazer uma coisa. Eu não sabia. Ficava no centro da roda, a pessoa fazia um círculo, e você tinha que fazer essas acrobacias. Eu não sabia fazer. E aí fiquei com aquela vergonha, o pessoal viu que eu não sabia. Olha, foi uma das fases assim muito ruins. Mas Deus foi misericordioso com a gente. Não tiveram que passar por esse problema, Pagar uma promessa. Por que ele não fez para ele pagar, Não, eu tinha que ir lá pagar a promessa para ele. Mas Mateus ele vai relatando na sequência. Deixa eu voltar aqui. Mateus vai relatando na sequência outros episódios que ele resolveu colocar no seu evangelho. Então, na sequência aí também tem um relato da fuga para o Egito. Quem puder ler para mim, levante a mão, porque o irmão Samuel já está com a Gina. Fuga para o Egito, capítulo 2, versículo 13 a 15. Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse, levanta-se. Está desligado? Até o 15. Está funcionando? Levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Tá bom, bichinho. Tá ótimo. A fuga para o Egito. Então, você viu que Herodes tinha conhecimento. Ele tinha conhecimento de que aquele menino era um rei. Não na concepção espiritual, mas ele entendeu que ele poderia vir e ameaçar o seu reinado. Então, ele já toma uma providência de exterminar com esse menino, de acabar com a vida dele. E aí o Espírito orientou ao casal para que fugisse para o Egito, nesse registro de Mateus. Aí, na sequência, Herodes mata todos os meninos. Capítulo 2, versículo 16 a 18. Mateus também narra essa passagem. Quem pode ler?
2, 16 a 18. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquiria dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz... E aí depois também ele narra o suicídio de Judas, também narrado exclusivamente por ele. Aí a gente vê o relato em 27, versículo 3 a 10. Capítulo 27, 3 a 10. Lucas, vai ler, Lucas? Isso. Diz assim: Então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: Que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: Não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E, tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Por isso, aquele campo tem sido chamado, até o dia de hoje, Campo de Sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Amém. Uma coisa interessante dessa passagem é que Judas, quando traiu Jesus, ele chegou a esses homens, fez esse contrato de trair Jesus, indicou onde ele estava. Jesus foi encontrado ali e depois veio o remorso por parte de Judas. Mas uma expressão que me chama muito a atenção aqui, irmãos, é que quando ele foi devolver as 30 moedas de prata para os sacerdotes, arrependido ali pelo que tinha feito, com remorso daquilo que ele tinha cometido, os sacerdotes chegaram para ele e, apesar do lamento de Judas, eles dizem: que nos importa? Isso é contigo. E pregaram aquelas moedas. Eles não tiveram compaixão de Judas naquela hora. Falaram: olha, não queremos saber o que você fez, como é que você está se sentindo, isso é problema seu. E aí eu lembro da nossa vida hoje, né? Das nossas decisões, daquilo que a gente ouve, das influências que a gente sofre. Muitas vezes o inimigo fica no ouvido da gente para que a gente faça alguma coisa, uma coisa errada, a gente sabe que não deve ser feito. A gente faz, às vezes, sofre a consequência, e às vezes a gente não tem a quem socorrer. E o que o inimigo diz para a gente é: isso é contigo, o problema é seu. Lá no Éden, quando Eva foi traída, né, pelo inimigo, foi convencida a comer daquele fruto, ele falou para ela: certamente não morrerás. E hoje a gente está pagando esse preço, morrendo, né? Sendo salvos por Jesus, mas todos pecaram, todos morreram por causa daquele pecado. Então o inimigo continua soprando nos nossos ouvidos. Quando a coisa fica feia, quando a conta chega, não tem nada a ver com isso, isso aí é problema seu. Que a gente fica bastante atento com essas questões, né? Essas influências do mal na nossa vida. Pois não, irmã. Quer o microfone? Ele vai trazer. A resolver a questão, né? A te perdoar, a ter compaixão de você. Era exatamente isso que eu ia falar. O inimigo lhe dá a ideia, mas quem vai lá com a própria mão e faz o pecado somos nós. Sim. Né? Então, às vezes a gente brinca lá em casa e fala: isso aí é coisa do inimigo. Eu digo: o inimigo está lá no inferno falando: não tem nada a ver com isso. Você vai lá e faz as coisas, né? Eu só dou a ideia, e aí a gente bota a culpa no diabo. Sim. Por isso a gente precisa ter a influência de Jesus na nossa vida, que a gente fica imune a esses assédios, né, que ele tem, para depois dizer para a gente: isso aí é problema seu, se vira, resolve teu problema. Né? É o que a gente tem visto acontecer. Aí ele registra também o sonho da mulher de Pilatos. Está lá em Mateus 27, 19. Quem puder ler. O irmão está com o microfone pertinho aqui.
Lucas 27, 19. O sonho da mulher de Pilatos. Acho que todos lembram desse sonho que ela teve, né? Durante ali o julgamento do Senhor Jesus. E, estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com este justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. Uhum. Essa mulher, segundo o catolicismo, era uma santa, porque ela teve uma visão, né, de que Jesus era o Cristo. E aí fizeram dessa mulher uma santa. Você vai encontrar no catolicismo o nome de Santa Cláudia, ou Santa Prócula, se referindo à mulher de Pilatos. É uma santa hoje, né, recebendo orações, veneração e tudo mais. Então a gente vê a loucura do mundo, né, a loucura das pessoas. Ao invés de exaltar Jesus Cristo, não, exaltou a santa, a mulher que teve aquele sonho. A outra passagem também são as outras ressurreições que aconteceram, além daquelas que Jesus fez. Mateus 27, 52. Quem pode ler? Está acabando, irmãos, é a penúltima. Os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que tinham dormido foram ressuscitados. Esse evento aconteceu quando da crucificação do Senhor Jesus. Eu já conheci bastante crentes que não sabiam disso, que se assustaram sobre isso, que durante a crucificação do Senhor Jesus, pessoas santas, servos de Deus, ressuscitaram. Aqueles que creram no Senhor, creram na sua vinda, ressuscitaram e andaram pela cidade, né? Ocorreu essa ressurreição ali. Ele narra, então, também esse fato de forma exclusiva no seu evangelho. Aí também o suborno dos soldados. Mateus 28, 11 a 15. Quem puder ler? Pois não, irmão. Só perguntinha. Esses ressuscitaram fisicamente ou ressuscitaram como Jesus para a eternidade? Não, eu entendo que eles ressuscitaram fisicamente. Em tese, eles morreram de novo. Né? Eles andaram. Sim. Não, fisicamente. Eles andaram ali entre os povos, nas ruas, né? Certamente morreram de novo. Né? Então, Mateus, qual que está faltando aqui? 28, 11 a 15. E, indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós os persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Essa versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Então, aí há o registro de uma fraude, de uma mentira contada ali. Então, muita gente pode pensar, mas Jesus não ressuscitou, mas Mateus registra isso para que a gente tenha certeza de que houve uma fraude, os soldados foram aliciados ali a dizer que o corpo de Jesus havia sido roubado, o que era uma mentira. Eles, quando pagaram os soldados para dizer essa mentira, disseram que qualquer coisa que houvesse, que o rei ficasse sabendo, eles os ajudariam, livrariam eles. Eu duvido que isso iria acontecer. Um soldado que deixa um prisioneiro fugir, um morto fugir, alguém que estava sob a sua guarda, a pena era de morte. A gente não sabe o que aconteceu com esses soldados, mas, com certeza, eles não se deram bem nessa investida. Né? Esse evangelho, irmãos, de Mateus, além das características que a gente está mostrando, ele também é um livro de prática de evangelismo. Se você olhar Mateus, ele nos ajuda a praticarmos evangelismo. É um livro que identifica o valor do Antigo Testamento para o cristão. Acho que os irmãos já estão podendo perceber isso. É um livro que mostra a prioridade do reino na vida do cristão, assim como o chamado que Mateus teve, os outros discípulos, para seguirem a Jesus. É um livro que apresenta também um reino vindouro, como herança aos filhos de Deus. E assim como nós esperamos pela volta do Senhor Jesus, os magos demonstraram crer ser ele o grande rei esperado. E perguntavam naquela época, né, onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Outra coisa é que esse livro também alicerça a nossa convicção de que estamos sob o reinado de Cristo, mas ainda esperamos pelo seu reinado glorioso.
Em Mateus, irmãos, pegando todo o Evangelho, a gente pode dividir ele ali em 5 discursos feitos pelo Senhor Jesus. O Sermão do Monte, as instruções para os discípulos, as parábolas do reino, as novas instruções para os discípulos e o sermão profético do Monte das Oliveiras. E é interessante que a cada discurso desse de Jesus, ele encerra com uma frase bem parecida. Quero mostrar para os irmãos. Discurso de Jesus, se vocês olharem na Bíblia, Sermão do Monte. Ele faz esse discurso e encerra o discurso dizendo, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, lá em Mateus capítulo 7, versículo 28. Jesus faz outro discurso, instrução aos discípulos. Mateus escreve, ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus 12 discípulos, referência, capítulo 11, versículo 1. Aí Jesus conta a parábola do reino, registrada lá por Mateus. Quando ele encerra a parábola do reino, todas as parábolas, Mateus registra, tendo Jesus proferido estas parábolas, está lá em Mateus 13, 53. Então você vê que ele vai dividindo esses assuntos, por isso em 5 partes. E cada um se encerra exatamente com aquelas frases. E aconteceu que, concluído Jesus destas palavras, tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, então é uma marca do Evangelho de Mateus que você pode considerar ali em termos de assunto. Depois as novas instruções para os discípulos, aconteceu que, concluindo Jesus essas palavras, lá em 19:1, sermão profético no Monte das Oliveiras, quando ele termina, Mateus coloca, tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, você pode depois conferir isso na sua Bíblia, tá bom? E aqui eu registrei algumas principais cidades e regiões onde Jesus exerceu o seu ministério. Então, Jesus andou pela Palestina e andou muito ali. Quando a gente olha os lugares onde ele passou, é bom a gente ir se familiarizando com o nome dessas cidades. Ele não está numa sequência lógica de onde Jesus passou primeiro, onde ele passou depois, certinha, mas algumas coincidem, né? Vamos dar uma olhada aqui nesse mapinha, ver se a gente consegue enxergar. Não sei se vai ser possível, irmãos. Jesus começa a sua vida, né, a sua existência, o seu nascimento, deixa eu ver se eu consigo, em Belém. Deixa eu ver aqui. Opa. Aqui. Então, Jesus nasce aqui em Belém. Todo mundo viu? Então, essa região aqui é a região da Palestina. É praticamente a região onde Jesus exerceu o seu ministério. Então, eu só vou mostrar isso para os irmãos como curiosidade, né? Saber onde ele passou, alguma coisa relevante nesse período aqui em que ele andou por este lugar. Depois de Jesus ter passado ali nascido em Belém, por causa daquela perseguição aos meninos, Herodes procurando quem era esse menino que havia nascido, ele recebe a orientação do Espírito Santo, José e sua mãe, sua esposa, leva o menino para o Egito, essa região aqui. Então, logo depois eles voltam, mas não voltam para Belém. Aí Jesus vai para qual lugar? Nazaré. Estão dando para ver lá em cima, Nazaré? Jesus passa a morar ali em Nazaré. Uma das características ali é uma cidade onde ele morou após o Egito. Ele cresceu ali em Nazaré e também foi rejeitado ali. Depois ele vai para Cafarnaum, que é uma cidade um pouquinho acima. Visto aqui que Nazaré está aqui, Cafarnaum está ali. Nesse lugar aqui foi onde Jesus também realizou muitos milagres. Ele foi para ali logo depois da prisão de João Batista. Jesus também visitou essa região aqui de Decápolis, exerceu seu ministério aqui também, localizado a leste da Galileia, realizou muitos milagres aqui nessa região. Jesus também visitou aqui Samaria. Quem lembra de algum evento que ocorreu aqui em Samaria com a presença de Jesus? Com a mulher samaritana, né? Aquela que tinha já vários casamentos. Isso lá no norte da Judéia. Depois Jesus também passou aqui pela Betânia, essa região aqui. Jesus peregrinou aqui também. Aqui em Betânia foi onde Jesus ressuscitou Lázaro. É onde morava Lázaro, morava sua irmã. Jesus também andou também aqui na região do Mar da Galileia,
onde ele também pregou, onde ele ensinou. Inclusive, na travessia aqui desse lago da Galileia, o mar da Galileia, é que houve aquela situação dele ter que acalmar o vento, a tempestade. Lembram? Ele saiu aqui de oeste para leste, e aqui ele chegou em Gadara, onde ele curou aquele endemoniado gadareno. Se lembram? Depois Jesus volta. Aí Jesus também visitou uma cidade chamada Corazim e Betsaida. Estão aqui, ó. Corazim e Betsaida. Estão vendo? Ele andou também nessa região, onde Jesus criticou essas duas cidades pela falta de arrependimento. Ele pregou ali e o povo não se arrependeu. Ele cita essa visita a Corazim e Betsaida. Jesus também andou aqui nessa região, ó, Tiro e Sidom. Ele também veio nesse local e foi aqui que ele teve esse encontro, nessa região, que ele teve esse encontro com a mulher cananeia, que a gente relatou há pouco. Mas Jesus, nossa, que difícil. Jesus também esteve aqui em Cesareia de Filipe. Tem uma cidade que chama Cesareia, que está aqui perto, mas não foi essa não. É Cesareia de Filipe, onde também ele esteve presente aqui, pregando e ensinando. E foi nessa região de Cesareia de Filipe que ele fez aquela pergunta aos discípulos e Pedro fez aquela declaração: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus também andou, pregou, ensinou, curou nessa região da Pérea. Ele andou aqui também, né? Ô homem para andar, né? Ô Deus que anda, né? No ministério de 3 anos, aproximadamente, Jesus andou por essa região. Ele também veio aqui para a Judéia, pregou, ensinou aqui também na região da Judéia, realizou curas aqui também, e o seu destino final, depois daqui, foi para Jerusalém, onde ele entra na cidade, onde ali ele é julgado, preso e crucificado no final da sua vida. Então, eu estou com uma folhinha aqui, depois, se alguém quiser ver, porque eu queria, na verdade, traçar isso no mapa, né? Fazer os pontos ali para todo mundo ver onde ele passou. Mas eu não conseguia, mas numa folha eu consegui, e a gente fica assim assustado de ver como foi profícuo o ministério do Senhor Jesus. Porque tudo isso, na época, era feito a pé. Ele e os discípulos caminhando, né? Então, você vê que ministério longo. Estima-se que apenas nos 3 anos de ministério público de Jesus, ele tenha caminhado aproximadamente 5.029 quilômetros. E a gente pergunta para nós mesmos, né, quantos quilômetros nós percorremos em busca da evangelização de alguém, para pregar o evangelho para alguém. Se a gente for perguntar em metros, talvez não dê para medir em quilômetros, né? Metros talvez seja uma medida razoável aí. Às vezes o vizinho, a pessoa que está em frente, e a gente vê por isso como foi profícuo esse ministério de Jesus. Ele entregou realmente a sua vida por esse ministério, para levar a verdade, curar pessoas e abençoar as pessoas durante todo esse período. Lições que a gente pode tirar, irmãos, desse ensino, é que um deles, que Mateus, que é o escritor do Evangelho de Mateus, ele teve esse chamado divino do Senhor. E Lucas, no capítulo 5, versículo 28, faz essa citação do chamado de Mateus. Ele diz que ele se levantou, deixou tudo e seguiu a Jesus quando foi chamado. Lucas registrou isso lá no capítulo 5, versículo 28. E a gente vê aí a obediência imediata ao chamado divino. Lembrando de nós, da nossa igreja também, a gente precisa estar atento a esse chamado imediato do Senhor. A gente se levantar e fazer aquilo que Ele está ordenando que a gente faça. Que a gente coloque realmente os pés na estrada, junto com Jesus. E aí a gente vê aqui que os ensinos dos evangelhos, que nós vimos agora, principalmente de Mateus, eles são atemporais. Então, eles vão além do tempo em que ele foi escrito. Está nos alcançando hoje aqui. Assim como valeram para os ouvintes da época, valem para a igreja de nossos dias. Se a gente for fazer uma reflexão do que nós vimos aqui, nós podemos fazer aplicação para os nossos dias de hoje. O evangelho escrito por Mateus nos apresenta Jesus Cristo como o Rei, o Messias, o ungido, o esperado das nações. Não cabe a nós chamarmos Jesus de cara, chamarmos Jesus de você, porque Ele é o Rei do universo, o Senhor dos senhores.
A gente vê essa reverência que Mateus tinha e essa preocupação de vincular Jesus àquele rei, a uma herança prometida ao Filho de Deus que viria ao mundo. Assim também a gente deve pensar, se posicionar diante de alguém tão importante. O que nós vimos em Mateus é que ele relata como o povo de Deus rejeitou a Jesus. Os judeus, no caso, né? Os próprios irmãos de Jesus, os próprios que vieram da descendência de Jesus, judeus também, o rejeitaram. Mas também mostra o quanto é importante o reino de Cristo para nós hoje. Mateus vai mostrando isso, como é importante para nós continuarmos fiéis. É bom que jamais nos esqueçamos de quem é o Rei Jesus. A gente viu falar dele aqui o tempo todo, Mateus falando dele o tempo todo. Em Mateus 28, 18, nós aprendemos que ele tem toda a autoridade, tanto no céu como na terra. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Está lá em Mateus, capítulo 28, versículo 18. Que Jesus seja o nosso foco, que Jesus possa ser a nossa esperança, Jesus possa ser a nossa força, Jesus possa ser motivo da nossa reverência, do nosso cuidado, Jesus possa ser tudo para a gente, como foi para Mateus, que, chamado por ele, nos deixou o registro dessas passagens de Jesus Cristo aqui para nós hoje, nos ensinando, nos exortando, mostrando quem verdadeiramente ele é. Então, que o Senhor nos abençoe, que a gente tenha consciência de quem é ele, quem somos nós, a nossa dependência dele, e possamos olhá-lo como ele realmente é, né? E que Deus nos abençoe. Vamos orar. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta para fazer. Se tiver, fique à vontade. Pode fazer, Lucas. Obrigado. Até voltando um pouco para o que eu li, né, até perdão aí pelo time, né? Eu deixei passar um pouco, mas eu queria fazer um comentário mais em relação ao suicídio de Judas ali, né? Que o irmão colocou uma palavra bem importante. Ele teve remorso, que é diferença de arrependimento, né? E até me corrija se eu estiver errado. O remorso é um medo de uma punição, né? E Judas em nenhum momento buscou de fato o arrependimento, que é a reconciliação, buscar o perdão de Deus, né? Isso pode até ser uma aplicação para nós, né? Nas nossas vidas, né? Que de fato, após pecarmos, cometermos atos que entristeçam a Deus, a gente de fato venha buscar a reconciliação, o perdão de Deus, né? E não somente o medo de uma possível punição, né? Infelizmente ou felizmente foi assim com Judas, né? Porque foi feita a vontade de Deus, mas que também a gente tire isso como uma lição, né, para as nossas vidas, que a gente busque de fato o arrependimento. Só um breve comentário, tá bom? Muito bom, Lucas. Isso é realmente aplicável à nossa situação de hoje. Claramente aplicável, porque de repente a gente pode pensar que está arrependido e está tendo apenas remorso. Porque o arrependimento também ele vai ter como consequência uma mudança de atitude e uma sujeição ao Senhor para o pedido de perdão, né? Essa é uma característica do arrependimento que a gente não vê em Judas. Ele simplesmente se afastou e foi se enforcar. E aí você vê, por exemplo, um exemplo de arrependimento, o de Pedro, que negou Jesus e realmente se arrependeu, né? Reconheceu esse erro, se prostrou diante do Senhor, foi perdoado e foi ali, né, perdoado pelo Senhor, né? Então há perdão para nós, mas há necessidade desse arrependimento e dessa sujeição ao Senhor nesse pedido, né? Mais alguma pergunta, irmãos? Então vamos orar para a gente poder terminar a nossa aula. Nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nós nos colocamos na Tua presença, agradecidos ao Senhor por esse tempo que passamos aqui diante da Tua palavra, escrita pelo Senhor, Pai, instrumentalizando o Teu servo, Mateus, para que pudéssemos hoje ter esse registro tão importante da palavra do Senhor. Nós queremos te agradecer, pedindo que essa palavra tenha repercussão no nosso existir, tenha repercussão na maneira como nós andamos como cristãos, que abra os nossos olhos espirituais para sabermos quem é realmente Jesus, o ungido, o Cristo, o Messias, o esperado das nações, que a gente possa considerar o Senhor Jesus como o verdadeiro Deus,
Pedimos que o Senhor nos abençoe neste domingo, nos leve para casa em segurança. Abençoe o culto, Senhor, que teremos à noite. Em nome de Jesus, que o Senhor cuide de cada um de nós. Essa é a oração que fazemos em nome do Teu Filho amado. Amém. Obrigado, irmãos, por esse tempo. Que Deus os abençoe. A gente se vê à noite.